Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam ouvindo aí. Se tiver alguma falha aí, vocês nos avisam aqui no chat. Estamos hoje para mais um webinar Euromove. Agradeço a todos a presença nesse horário, por estar aqui participando com a gente. Estamos aqui com a equipe do Online, novamente, né, que é um instituto de pesquisa, laboratório agronômico. Como é que é? É laboratório, me ajuda também, que agora me deu um branco aqui. Laboratório de Análises Econômicas e Isso. Animal. Deu um branco aqui. E o LAI tem feito alguns trabalhos de pesquisa com a gente, de pesquisa não, mas de apresentações com a gente. Eles produzem um material bem interessante aí, tanto na área econômica, custos e controles, quanto na área de pesquisas aí. A Belly hoje vai trazer um tema bem legal para a gente. A Belny é médica veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, mestranda em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, linha de pesquisa etológica, criação e bem-estar animal, atua na área de medicina veterinária preventiva e atualmente pesquisa de comportamento social de bovinos em pastoreio. E hoje ela vai trazer o nosso tema aí, bem-estar animal. Belly, dá um oi para o pessoal, antes da gente começar. Oi, pessoal. Fique à vontade. Eu agradeço ao Alberto pela oportunidade, agradeço ao LAI também pelo convite. Eu sou colaboradora no LAI, faz pouco tempo que eu iniciei, a gente começou uma relação há um tempo atrás, né? Mas, formalmente, eu sou mestranda no Laboratório de Etologia Aplicada e Bem-Estar Animal, na Universidade Federal de Pelotas, de Santa Catarina. E hoje a gente vai conversar um pouco, então, com vocês sobre a questão do bem-estar animal. Eu agradeço a todos que estão participando também. Isso daí. Ótimo. Então, pessoal, eu vou falar aí o meu tema, né? Qual a importância de avaliar a rentabilidade da sua fazenda de uma forma genérica, né? E depois a Bel vai passar aí. Vocês já sabem aí como é que funciona o chat. Fiquem à vontade de ir soltando as perguntas. E vamos começar com a minha apresentação para a gente não enrolar muito, né? Vamos lá. Bom, qual a importância de avaliar a rentabilidade, né, da sua fazenda de uma forma genérica? Os trabalhos da Agromove, vocês conhecem aí, a gente faz não só esses webinários e tudo mais para vocês. Temos aí um DNA USP, né? Várias pessoas colaboram, a gente tem trabalho juntos, a pesquisa junto à USP, a FAPESP, e temos aí coisas sendo desenvolvidas para trazer o melhor para vocês também. Quem já conhece, já participou, curte aí, conforme vocês vão curtindo, a gente vai ampliando a nossa divulgação. Quem gostar do material pode curtir depois, sem problema, se inscreve também, vocês estão convidados aí a participar dos outros eventos que a gente vem trazendo para vocês e a gente vai divulgando. Vamos lá, então. Primeira coisa, gente, para eu falar um pouquinho sobre rentabilidade com vocês, né? A gente vê muita gente com dificuldade de avaliar uma atividade. Imagina aí quando nós temos uma fazenda que tem mais de uma atividade, tem 2, 3 fazendas com até mais do que isso, do que 3 ou 4 atividades, né? Então, quais são as dificuldades da gente começar a montar análises, né, que mostram a rentabilidade desse sistema para que ela serve, né? Quais são as utilidades? Então, a primeira coisa é que estruturas com várias culturas, né, possuem fluxos diferentes. Então, se a gente olhar aqui uma estrutura de integração, lavoura, pecuária, floresta, por exemplo, que é uma atividade que tem crescido bastante, né, ela é interessante, mas ela apresenta fluxos diferentes, né? A soja, por exemplo, começa ali no plantio ali em outubro, né, e vai encerrar em março. O milho começa em janeiro e vai encerrar lá em julho, né? Julho, setembro. O boi, às vezes, dependendo do ciclo, tem um ano de ciclo, né? Começa um ano antes, né? E gira com mais de um ano. Então, depende muito do sistema. Você fazer essas avaliações de uma atividade já nos gera aí uma gama de dúvidas, e fazer do sistema como um todo vai gerando mais dúvidas nessas questões, né? O rateio de custos,
né? Então, você tem aí o escritório, né? Escritório que faz a administração de todas as atividades, como é que você rateia isso? Você tem, por outro lado, a questão dos salários de alta gerência, né? Como é que você vai, então, ratear, né, esses gerentes que atuam em todas as atividades, ou a diretoria, você ratear tudo isso no sistema, né? E equipamentos e máquinas que também servem para várias estruturas, né? Então, aí você fazer a rentabilidade de uma, sem alocar corretamente isso, ou fazer a do todo, né? Onde você tem todos esses sistemas, você tem que alocar. E muita gente tem feito isso pela taxa interna de retorno, né, que é mais conhecida como TIR, que é uma forma de você mensurar essa rentabilidade através de projetos, né? Então, você monta um projeto de uma atividade, de duas atividades, considera o investimento desse projeto, e no final você considera o valor residual. Agora, quando você está rodando a operação, né, e ela está em movimento, você avaliar aquela rentabilidade daquela atividade pela TIR já é uma dificuldade maior, porque você tem que considerar esses fatores todos, né? A alta gerência, todos esses pontos para você considerar esse rateio na atividade, né? E mensurar o todo, como ela tem vários faturamentos, se você não considerar um investimento na TIR e um valor residual no final, ela fica falsa, né? Então, a gente precisa ver como é que nós vamos considerar isso dentro de um sistema, uma vez que a TIR, muitas vezes em sistemas mais complexos, ela é difícil de mensurar. Ou ela pode apresentar grandes erros, né? E análise do ciclo financeiro real da empresa, né? Imagina aqui, não sei se vocês todos conhecem, né, mas o ciclo financeiro é nada mais do que aquele momento em uma atividade, vamos supor aqui a pecuária, você faz o desembolso de caixa e você, num outro momento, você vai receber esse caixa. E isso existe um tempo, né, entre você desembolsar e receber. Quando você desembolsa e recebe, esse tempo entre sair o caixa, ele voltar para o dinheiro, sair do seu caixa, ele voltar para o seu caixa, ele é conhecido como ciclo financeiro. Quando você tem 2 a 3 atividades, né, esse ciclo financeiro fica mais complexo, né, porque ele sai para o boi lá em outubro, para a soja em outubro, para o boi ele sai em dezembro, e para o milho ele sai em janeiro, e ele volta em março, volta em setembro, e volta. Então, aí você vai gerando uma gama de complicações que vão te gerando dúvida de como avaliar esses sistemas de uma forma mais complexa, né? Então, como é que você calcula esses ciclos financeiros dessas atividades, né, de uma forma complexa, de uma forma mais genérica, para você ter um número na sua empresa e você poder avaliar vários pontos que são interessantes na gestão de um negócio. Legal. Bom, a importância da análise. A primeira coisa na análise, né, é entender a rentabilidade, né, que existem outras formas de nós avaliarmos isso, outras formas mais financeiras, que são consideradas aí, usando um pouco de conhecimento de balanço, usando um pouco de conhecimento de fluxo de caixa. Você pode mensurar isso daí através de uma medida que se chama ROIC, né? O ROIC nada mais é do que o NOPLAT. Quem não conhece o NOPLAT parece um nome super complicado, né? Como EBITDA, EBIT e tudo mais, mas não. O NOPLAT nada mais é do que o lucro que você apurou na sua operação. Fiz a minha receita, abati lá os meus custos variáveis, o meu custo fixo, apurei o lucro. Tirei desse lucro a minha depreciação e amortização, tirei o meu imposto de renda, sobrou o NOPLAT, né? Então, é o lucro realmente que sobrou na sua operação após o pagamento de imposto de renda e depreciação. E você dividir isso pelo seu investimento, pelo giro do seu capital, né, pelo capital que você necessita para movimentar essa operação, mais os investimentos que você desembolsou nessa operação como um todo. Então, aqui você já passa a considerar a necessidade de capital para a sua operação, para o seu ano, para você movimentar a sua operação, e os investimentos de máquinas e operações que você fez todo ao longo desse tempo para tocar essas operações. Então, você já usa um número um pouco mais genérico do que esse número. Aqui eu trago um exemplo, né, de uma operação que tem 2 atividades. A gente calcula alguns índices, são eles aqui em cima dentro disso, mas o ROIC nada mais é do que esse índice daqui. Então, a gente vê que no ano 1, essa operação teve uma rentabilidade desse dinheiro, um ROIC desse dinheiro aplicado, de 15%. No ano 2, um pouquinho menos. No ano 3, ao aplicar alguns conceitos que eu vou mostrar para vocês aqui, ele melhora essa operação ao aplicar alguns conceitos que a gente começou a aplicar nessa operação. Legal.
Então, o primeiro ponto é entender a rentabilidade, conseguir calcular ela de forma a tirarmos um número que possa nos representar qual é o ganho que nós estamos tendo nessa atividade de uma forma genérica, é essencial. Se eu não tiver isso, eu não consigo fazer, eu vou ter dúvidas e até mesmo em apresentação para outras pessoas, até mesmo em captar dinheiro, né? Vou pegar dinheiro de alguém, eu estou pegando dinheiro mais caro do que eu gero ou mais barato. Para isso, a gente precisa fazer algumas avaliações. O segundo ponto é qual a atividade dessas atividades todas que eu movimento na fazenda, como é que eu identifico qual está indo bem, qual está indo mal, ou um ano uma vai bem, o outro ano a outra vai mal, como é que eu vou melhorando essas atividades, né? E a gente tem mostrado para vocês já em outros webinários, mas uma forma de você fazer isso é na atividade 1, por exemplo, né, que representa 45% desse faturamento. A gente está trabalhando aqui com uma estrutura sobre a receita, né, onde você tem essa parte mais colorida aqui, e essa parte de baixo, essa parte mais colorida aqui, é a parte dos custos variáveis, e aqui é o que sobrou para pagar o custo fixo dessa atividade. Então, aqui a gente chama de margem bruta. Tem a receita daquela atividade, tirei os custos fixos relacionados, os custos variáveis relacionados àquela atividade, sobrou um X. Quanto tempo essa operação roda, eu já passo a entender se isso daqui está bom ou está ruim. Se não adianta me sobrar 52%, mas demora 3 anos para girar. Pode sobrar 52% numa outra atividade e rodar isso com 1 ano. Ela é melhor. Então, eu passo já a ter uma medida. Na atividade 2, mesma coisa. Ela já é uma atividade que ela representa mais do meu faturamento e ela me rende um pouquinho menos. Mas e como é que essa atividade funciona? Quanto tempo ela demora para girar? Eu também consigo apurar aqui facilmente a margem bruta dessa operação. E aí eu vou compor, então, uma estrutura de gastos nessa operação total, né? Onde a gente tem ali os custos variáveis e a margem bruta está aqui, né? A gente vai abater esse cinzinho aqui, é o custo fixo de todas as operações. Aqui está envolvido escritório, gerência, tudo aquilo que a gente comentou, e vai me sobrar, então, aqui de lucro, né? Dessa operação, vai me sobrar aqui o que a gente chama de EBITDA, não é o NOPLAT ainda, é o EBITDA, é o lucro dessa operação após pagar todo mundo que estava envolvido diretamente nessa operação. Então, aqui eu já começo a ter uma medida, né? E repare que eu já estou também avaliando que as outras duas atividades também têm margens boas, cada uma com suas características, e dá para se aprofundar nisso. Mas aqui você já começa a diferenciar essas atividades, né? O terceiro ponto, que é um ponto que também poucas pessoas avaliam, né? Que é entender como é que os meus ativos, ou seja, todo o investimento que eu fiz, tudo que eu movimento, como é que ele gira na minha atividade. Mostrei para vocês no último o webinário anterior que a nossa é interessante numa atividade, né, a gente ter uma coisa que chama giro do ativo, que é o quantas vezes eu consigo girar aquele meu capital envolvido, né, quantas vezes eu consigo girar aquele meu capital investido, eu faço ele se movimentar na minha atividade, e a margem que eu tenho. Se eu tiver alta margem e movimentar bastante, é tudo que eu quero, né? Eu rodo bastante aquela atividade e tenho alta margem, é tudo que a gente quer. É difícil de fazer isso. Supermercados são operações que rodam muito com margem pequena, e estruturas, por exemplo, de cria rodam com margens boas, mas tem aí uma demora maior para rodar essa operação. Então, a gente começa a comparar aí essas atividades. E aqui, a gente faz a avaliação, que é importante também, de quanto de capital eu preciso nessa operação, né, que a gente chama de necessidade de capital de giro. Se eu tenho vários faturamentos, eu recebo e ganho uma atividade industrial que vende muitas vezes durante o ano, um supermercado, ele movimenta, às vezes, um volume de capital não tão grande, porque ele recebe de volta esse dinheiro e bota para rodar de novo. Então, a necessidade de capital de giro de uma operação com mais atividades, normalmente, dependendo do momento de receita dessas atividades, se ele tiver distribuído ao longo do ano, essa necessidade de capital de giro é menor. E o giro do ativo, que é nada mais do que pegar essa receita e dividir por todo o seu ativo que você investiu nessa operação, né? Todo o seu ativo. Então, se você conseguir, neste caso, nessa operação, a gente começou, essa empresa começou rodando com 1,3, ou seja, ela conseguia fazer uma receita para todo investimento que ela botava de dinheiro. No ano 2, ao melhorar aqui a margem da operação, ao melhorar
o fluxo de giro dessa operação, a ativar as outras operações, ela melhorou. No ano 3, ela melhorou mais ainda, no ano 4, ela já está com 2,14, ou seja, ela está gerando 2 receitas no ano para movimentar o mesmo investimento que ela fez. E isso, então, começa a ficar mais interessante. E aí, se ela estiver melhorando a margem dela e gerando mais essa operação, ela está ficando muito interessante. Então, essa é uma forma genérica. Repare que aqui eu não falei em produção, eu não mexi na questão de produção, em produtividade dessa fazenda, ou não. Eu estou mexendo nos ativos que ela gira, nas atividades que ela movimenta e buscando atividades de maior margem operacional, aumentando o giro dessa operação. Então, esses fatores começam, então, a gerar uma operação que gira rápido com margem melhor. E isso melhora a rentabilidade dessa empresa. Então, a gente precisa se concentrar no todo, ter essa avaliação genérica de uma empresa, para a gente poder tomar as atitudes corretas de investimento, de onde nós vamos aplicar o dinheiro, de onde nós vamos acelerar, onde nós vamos desacelerar. É necessário que a gente tenha uma visão mais macro da empresa do que uma visão muito enxuta, olhando apenas aquela operaçãozinha de uma das atividades, né? Olhando tão detalhadamente. Legal. E aí, a partir do momento que a gente, então, calcula essa taxa de rentabilidade, nesse fluxo, a gente começa, então, a falar, bom, agora eu posso pegar dinheiro. Então, eu preciso entender como é que é o meu financiamento. Como é que ele é composto, o meu financiamento, né? Então, a gente precisa entender a composição desse financiamento, ou seja, nessa empresa, eu tenho mais capital próprio, que está investido ali nos ativos, nas coisas que movimentam a fazenda, e ele também usa capital de terceiro, que são capital de financiamento, né, que ele captura no mercado para tentar auxiliar o capital de giro dessa empresa ou, eventualmente, financiar ativos de longo prazo, né, e ir pagando isso no longo prazo. A segunda coisa é entender quanto eu vou pagar aos meus acionistas, né? Qual é o número? Muita gente não define esse número. E se eu não defino quanto os meus acionistas vão receber, eu não consigo calcular o quanto eu estou pegando de dinheiro o meu capital médio, os juros do meu capital médio, quanto eu tenho que pagar de juros para essas pessoas que investem nesse negócio. Então, repare que, neste caso, nós pagamos mais juros aos acionistas, que é o correto, né? O acionista está investindo, ele tem que receber mais. E, no financiamento, nós conseguimos pegar um financiamento mais barato. Então, essa é uma estrutura que, aparentemente, ela está saudável, mas eu tenho certeza que ela é boa para o meu negócio. Eu só vou saber se essa estrutura é boa ou não ao compor aqui uma taxa média de juros desse negócio. Quer dizer, eu tenho uma parte que está investida com esses juros, uma parte com esse e essas proporções. Ao entender essa taxa média, eu começo a tirar um número que ele tem que ser menor do que, lembrem do meu número do Royce, que foi aquela estrutura de juros que eu comentei com vocês lá. Quanto a minha operação gera? Ela gera tanto. Se essa estrutura composta for menor do que essa estrutura do Royce, eu gero mais valor ao meu negócio, porque eu estou pagando minhas contas e está sobrando mais dinheiro. Paguei os meus sócios, paguei as dívidas com o banco, com todas as estruturas, e ainda sobrou um extra para eu reinvestir no meu negócio. Então, essa estrutura genérica ela é inteligente, de uma forma que você avalia o seu negócio de uma forma ampla e começa a tirar dados para você fazer rentabilidade do seu negócio. Né? Ok. Então, como é que eu melhoro a rentabilidade sem mexer na produção? Reparem que até agora eu não botei um pezinho em produzir mais, em tirar mais por hectare, em número por hectare, nada disso. Só estou melhorando a estrutura financeira desse negócio. Né? A primeira coisa, trabalhar as margens das minhas operações. E isso está relacionado ao mercado. Olhar o mercado e conseguir ter uma compra de insumos melhor em relação à receita que eu vou receber. Então, se eu conseguir trabalhar essa margem, que nós chamamos de margem bruta, eu estou trabalhando melhor a minha relação com o mercado, para eu obter mais resultado. Segunda coisa, aumentar o giro da minha atividade. Conseguir rodar aquele investimento mais vezes, aproveitar mais os meus investimentos, rodando ele mais. Se eu fizer isso, eu também estou melhorando o meu negócio. Terceira coisa, melhore o fluxo financeiro o ciclo financeiro de cada atividade.
melhore as suas negociações, em termos de conseguir prazo do fornecedor, conseguir um juros mais barato, conseguir uma receita antecipada. Como é que você trabalha esses pontos? Isso vai te melhorar o seu ciclo financeiro, e tudo isso melhora se você necessitar de menos dinheiro para girar mais rapidamente. Você tem que ter formas de medir isso, que a gente faz isso em todas essas medidas, a gente vai calculando esses números para que a gente possa fazer uma boa gestão. E o último ponto, uma vez que eu já apurei um resultado, eu tenho que trabalhar bem o quê? O meu financiamento. Ele não pode ser maior do que eu consigo gerar de receita na minha atividade como um todo. Se ele for maior, eu estou pagando dinheiro ao banco mais do que os meus sócios para trabalhar, e vai sobrar menos dinheiro, e eu não quero isso, eu quero pagar menos do que eu gero ao banco para sobrar mais para os meus sócios. Então, eu tenho que trabalhar bem essa boa negociação, saber o que é o meu número, como é que eu tenho qual é esse número e como eu trabalho ele. É necessário a gente entender essas posições. E aí, está aqui uma forma de você estar olhando isso, né? Quer dizer, aumente o seu EVA da empresa. E o que é o EVA, né? Primeira coisa é o ROIC, que nós calculamos aqui, nesse formato, o ROIC da atividade, que é a rentabilidade do meu dinheiro. Se aquela composição de capital, de juros que eu pego emprestado, é menor do que esse ROIC, eu começo a calcular essa segunda taxa, que ela se chama ROI, que é a diferença entre o capital que você pega do terceiro, né, em relação ao ROIC, e você soma o ROIC novamente. Então, você vai ter aqui o quanto sobrou. Você adiciona ao ROIC essa taxa de diferença que você capturou mais barato. Agora, se você capturou dinheiro mais caro, ele vai subtrair do ROIC, vai piorar a sua operação. Essa diferença entre as duas operações, se você gera o ROI, se ele é maior do que o ROI, se você está gerando valor aos seus acionistas. Você já pagou eles, você já pagou as suas atividades, já pagou todo mundo no seu negócio, e você está gerando uma atividade que é mais rentável e paga todas as suas contas. Então, ela tem um valor adicional. Esse valor adicional é a diferença dessas duas colunas. E quando você trabalha o aumento do ROI e uma boa captação, você começa a gerar um EVA de alto valor. O EVA é nada mais do que o dinheiro que sobra após você pagar os seus acionistas e a todas essas pessoas para o seu crescimento, para você reinvestir no negócio e crescer. Quando você definiu esses pontos claramente, você cresce. Então, repare aqui nesse momento, esse mais escuro é o EVA que foi realizado por essa empresa no primeiro ano, é de preferência. No segundo ano, ela trabalhou com um objetivo, né, e acabou realizando um pouquinho melhor, né? E agora, no terceiro ano, nós já estamos conseguindo, ao trabalhar melhor esses pontos todos em relação à margem, em relação ao mercado, as taxas de juros que ele está se empenhando para capturar, o ciclo financeiro dele, nós conseguimos aumentar a rentabilidade desse negócio e os juros dele se manteve lá. Ele continua pagando os mesmos juros, não só assim, então sobrou muito mais dinheiro para ele crescer. E conforme ele cresce, ele começa a entrar num ciclo positivo de crescimento, de geração de fluxo de caixa para crescimento. E essa é a importância de um bom negócio, de uma avaliação de rentabilidade, de uma avaliação correta de um negócio para que você possa crescer, ok? Então, quando a gente trabalha muito com esse princípio, né? A Agromove trabalha muito com esse princípio, que é olhar os fatores que influenciam a geração de resultado nas fazendas. Não perder o foco ali naquelas atividades que a gente sai correndo para tapar fogo. Não, vamos focar no todo, vamos entender os fatores e aí sim fazer a atuação, onde a gente pode gerar resultado. E às vezes pode ser uma atuação dentro da operação, quando ela não está rodando bem, é melhor você melhorar aquela produtividade. Quando ela está rodando bem, você tem que atuar fora dela, você tem que olhar para fora e começar a extrair isso. Então, a primeira coisa é entender os fatores internos, entender essa avaliação, fazendo uma avaliação financeira, como a gente mostrou aqui, uma avaliação genérica da fazenda, onde a gente começa a entender o problema da fazenda, onde estão as perdas de margem, onde ela está perdendo dinheiro no mercado, ela está perdendo dinheiro na produção. Muitas vezes, a maioria das vezes, ela está perdendo dinheiro no mercado. Ela não está operando bem a sua relação com o mercado, então ela está perdendo ali. Produz, é produtiva, mas não consegue capturar o dinheiro do bem do mercado.
Então, a gente tem que avaliar isso para ver onde está esse problema. Uma vez feito isso, você tem que olhar a questão em relação ao mercado estratégico que ela atua, né? Ela está conseguindo, está trabalhando bem isso? Se ela estiver trabalhando, então nós vamos conseguir olhar esse lado daqui, né? E para olhar esse ponto entre a ligação da empresa, dos lados financeiros da empresa com o lado mercadológico, nós vamos ter que usar uma estratégia, analisar as cadeias, analisar o mercado. Nós fazemos isso dentro das plataformas Euromove, fazemos uma análise do mercado, comparamos isso com a estratégia financeira da empresa e começamos, então, a montar uma estratégia de negócio, né? E essa é a diferença para você poder obter geração de altos resultados. Quando você conecta ainda o terceiro fator, que faz parte dos negócios, quem viveu aí Covid e tudo mais, nós vimos aí quanto que o câmbio e o mercado externo influenciam o nosso mercado e nós fomos afetados por esses cenários, né? Então, você tem que olhar os fatores externos, esta ligação sua, que é o mercado, o mundo, né, com relação ao seu setor, aos seus fatores internos, vai te gerar a sua inteligência competitiva. Você saber lidar com isso, você começa a ter uma orientação para o mercado. Que tipo de mercado vai reagir, dado esses fatores externos, como é que toda a minha inteligência vai funcionar e onde eu devo ou não atuar. Nós vimos no agro, muitas pessoas viram no agro setores como flores, setores como no início do Covid, nós tivemos cadeias como legumes, alface e diversas hortaliças, né, sofreram muito por ter uma cadeia desengajada com o fato do Covid, né? Mercados que estavam mais ligados ao mercado interno e sofreram com demanda, sofreram mais. Então, como é que você está engajado nesse tudo, né? Como é que esse fator externo vai te afetar? Sua inteligência competitiva vai te diferenciar quando você está olhando para fora da sua fazenda. E aí você começa a olhar aquilo e fala, bom, aqui eu vou trabalhar mais esse lado ou esta outra atividade para eu poder jogar com o meu mercado, né? E ao fazer também essa análise, você começa a ver a relação disso, como é que isso afeta o seu setor, né? Então, as oportunidades que você tem. Então, ao você olhar o fator externo, que está aqui, e o mercadológico, que uma parte está nas análises mercadológicas, integrar isso com o seu sistema financeiro, você passa a entender essas relações, como é que elas te afetam, e aí sim, você vai fazer uma diferenciação competitiva, que está justamente, a gente tem construído isso junto a esses trabalhos de universidades, centros de pesquisa e a nossa inteligência, experiência de mercado, construir essa relação onde você tem uma diferença competitiva, você constrói uma plataforma financeira que interage com as situações de mercado. E você começa a trabalhar as margens da sua operação, a movimentação do seu dinheiro, o giro do seu ativo, e passa então a gerar mais resultado, um resultado muito mais inteligente para a sua fazenda e para o seu negócio. Então, essa é a diferença de você buscar olhar para o mercado, orientar a sua empresa para o mercado com inteligência, e não apenas sair fazendo movimento, mas sim com inteligência de mercado, né? Então, gente, essa era a minha apresentação para vocês, né? Trazendo aí uma contribuição para vocês, fazer o crescimento de vocês. Quem gostou, curte aí, vai curtindo a nossa apresentação, vai aproveitando ela e vai se inscrevendo no nosso canal, quem gostou, para receber os outros materiais.